Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. E hoje, galera, eu peço a você apenas 10 passos para que eu possa te explicar a crise atual da Argentina. Pessoal, hoje o Projeto X vai te dar um presentão no nosso maravilhoso X da Atualidade. Esse programa que você o torna maravilhoso. Toda quarta-feira você fica aí aguardando a gente e estamos aqui com mais um presentaço. E hoje, pessoal, a gente vai tentar falar de um tópico importantíssimo que é a crise argentina. Esse nosso país vizinho aí, né? O que ele vem sofrendo. Pessoal, a gente vai aqui trazer para você mastigadinho em 10 passos o que está acontecendo na Argentina. Então a gente parte aqui, pessoal, falando desse país que apresenta uma área de 2.780.000 quilômetros quadrados aí, distando entre o segundo maior da América Latina, né? Então a gente lembra aqui com uma população bem pequenininha, né? Com 41 milhões de habitantes e com um PIBzinho de 474 bilhões. Agora, o que é importante aqui pra gente? Desemprego relativamente baixo, batendo na casa de 7,2%, o que pode aumentar aí nos próximos anos. E a inflação, pessoal, aqui sim, ó, de 10%, já num patamar bastante elevado frente à realidade da América do Sul. Pessoal, importantíssimo nós lembrarmos que esse problema que se vê hoje, ele tem início em 2001, na época estávamos aí com o presidente Adolfo Saá, quando na verdade a Argentina anuncia o seu calote e gera uma desconfiança total na terra e principalmente nas empresas que investiam nesse país. Lembrando sempre que foi dado esse anúncio de um calote de 100 bilhões de dólares. E aí, anos depois, já aí em 2005, com o nosso amigo Nestor Kirchner, vai haver uma negociação onde ele diz que iria pagar com 70% de desconto em 30 anos. Gente, 93% das empresas disseram sim, mas 7% vão dizer não e vão entrar na justiça contra a Argentina. Zé, como é que uma empresa entra na justiça contra um Estado-nação? Na verdade, você vai até o FMI e diz que esse país não está te pagando o que ele deve. Isso aqui, galera, gera, na verdade, o que você deve estar ouvindo aí na mídia como fundos abutres. Na verdade, são essas empresas aqui, esse 7% que diz que não iria negociar, que a Argentina deveria pagar o que ela deve, que hoje está aí na faixa de 1,3 bilhão de dólares. Gente, o passo 2, na verdade, já vindo para esse contexto atual, estamos falando hoje da nossa amiga Cristina Kirchner. O que ela faz para tentar, na verdade, reverter esse quadro? Vamos lembrar aqui, ó, restrições em relação ao dólar, que promove, na verdade, um disparo dessa moeda. Ela, na verdade, ela vai aumentar os impostos, né, no que for gasto no seu cartão de crédito no exterior. Pessoal, olha que estado presente, olha que estado máximo, atuando o tempo todo. Além disso, ela promove restrições de compras online. Para que isso? Que é para, na verdade, tentar frear esse disparo que o dólar sofre, que estava 6 pesos um dólar, já se falou esse ano de dólar Messi, né, que você tinha, na verdade, 10 pesos para se ter um dólar em relação ao 10 da camisa do Messi. E hoje nós estamos aí no patamar de 13 pesos. Ou seja, eu preciso de 13 pesos hoje na Argentina para eu ter acesso a um dólar. O que na verdade promove, pessoal, especulação da população argentina. Ou seja, a população está juntando dólar, esperando na verdade que ele se valorize para mais na frente vender. E isso, na verdade, gera uma outra bolha, ou seja, nós estamos sem dólar, a população vai juntar ainda mais e esse dólar ele tende a se encarecer ainda mais. Então, galera,
Agora aqui a gente vai ver o terceiro passo dessa explicação, né? Onde na verdade nós temos uma inflação em alta e dados maquiados. Pessoal, na Argentina nós não temos um maravilhoso IBGE, nós temos o INDEC, que é o Instituto Nacional de Estatística e Censo. E aí, supostamente, esse instituto ele vem maquiando a inflação, que foi apresentada até aqui pela gente como 10%. E o FMI ele chegou a apresentar uma inflação de 25%. Então, na verdade, o FMI hoje ele vem censurando os dados que são passados pela Argentina. Então, a gente precisa ter cautela que, na verdade, esse governo ele mostra um desespero tamanho quando ele tenta, na verdade, burlar esses dados, que é para não perder os investidores. Então, você diz para eles que a economia está indo bem e eles mantêm o capital ali. Caso contrário, a tendência é que eles saiam. E esse quarto ponto nosso aqui é a falta de investimentos em infraestrutura. Pessoal, um dos gargalos brasileiros vem sendo visto também na Argentina. Esse país está 25 anos sem nenhum investimento em usinas energéticas, ou seja, o país hoje ele carece de energia. E o que nós sabemos? Que sempre que um país ele se propõe a se desenvolver, ele precisa ter o quê? Isso mesmo, aluno, reserva energética. Ele precisa estar pronto para acompanhar esse ritmo que a indústria impõe. Assim como nós vimos no período de 2004 a 2007, que a Argentina mantinha aí 6% de crescimento ao ano. É óbvio aí que nesse processo de commodities, com uma alta produção, né, e a exportação de carne, soja e trigo. Em 2008 nós vamos ter o quê? Isso mesmo, a crise norte-americana. E a partir daí esse país ele já demonstra uma certa fragilidade e ele vem decaindo e não mantém mais esse padrão, esse ritmo de crescimento que ele mantinha há um tempo atrás. Quinto passo nosso, pessoal, a gente pôs aqui como derrota política, doença e reforma ministerial. Só para a gente entender aqui, a última vez que houve uma reunião, né, no nosso Congresso, nós vimos que a Cristina não detém mais a maioria no Congresso, ou seja, ela vem perdendo a sua força. O ano que vem nós vamos ter reeleição na Argentina e, na verdade, ela sofre muito com a sua imagem hoje, que está um pouco quanto fragilizada por conta do quê? Da sua doença. A gente sabe aí, na verdade, que ela vem fazendo tratamentos e ela vem se afastando um pouco da mídia, o que fez com que ela perdesse, né, essa voz, essa importância, essa influência sobre o seu Congresso. E aí, para tentar, na verdade, reaver isso, ela vai o quê? Nomear novos ministros. Para que áreas? Economia e agricultura. Na verdade, numa o quê? Tentativa de fazer com que esses setores que são a base da Argentina voltassem a ter esse crescimento. Como isso não foi visto, o que ela fez? Caímos aqui no nosso sexto passo. Ela vem o quê? Muda o seu perfil. Na verdade, ela vai deixando essa característica midiática de o tempo todo estar na mídia e vem o quê? Ela se veste num sistema quanto mais de reclusa, ou seja, ela vem estando mais afastado da mídia para não perder ainda mais o pouco de popularidade que ela ainda tem. Então, galera, estamos aqui para falar do sétimo passo agora, que é sucessão ameaçada em 2015. Então, galera, estamos falando aí dessa passagem de governo, nova eleição e, na verdade, você nota um enfraquecimento da imagem da nossa amiga Cristina Kirchner. E a partir daí você nota que até hoje eles vivem na base do quê? Do peronismo, né, galera? Que normalmente ele tem aí como características básicas o nacionalismo, na verdade, esse processo, né, que a gente vê de sempre estar exaltando a nação em si. O populismo, essa valorização, na verdade, da população, que um pouco que vai de contra com essa ideia do sistema neoliberal. O processo de estadismo, falamos disso, esse Estado que atua o tempo todo,
que retoma, né, as empresas e o processo de corrupção. Então, na verdade, a gente nota esse enfraquecimento e possivelmente o sucessor não vai ser um aliado da nossa amiga Cristina Kirchner. Pelo menos as pesquisas já mostram que não. E o oitavo passo aqui, os protestos de policiais e saques. Pessoal, a partir do momento em que a presidente, né, ela anunciou essas medidas, a mudança no ministério, houve, na verdade, uma comoção popular e os policiais ficaram de contra ela. Principalmente por quê? Porque foi dado aumento, né, na verdade, para um sindicato muito próximo a ela, que é o sindicato do rodoviarismo, e não foi dado aos nossos amigos policiais, que estão aí, né, normalmente para manter a ordem. E esses carinhas foram à rua. Então você nota uma alta insatisfação popular. Então na Argentina hoje, essa imagem da Kirchner, né, essa família, ela vem na verdade se enfraquecendo com uma rapidez absurda. O que leva a gente ao nono passo, que foi a lei de meios e a guerra contra o Clarim. Pessoal, a partir daqui houve, na verdade, esse combate do governo contra a mídia, né? Essa mídia que é, na verdade, contra o governo da nossa amiga Cristina. E a partir daqui você nota um Estado que atua. Dá um pouco para lembrar da imagem do Hugo Chávez, né? Um Estado que quer agora tomar as posses da mídia, ou seja, o Estado, na verdade, ele quer tomar conta da mídia para que essa mídia trabalhe a seu favor e não mais contra ela. Então, na verdade, a gente nota que é um Estado, né, que o tempo todo ele se faz máximo, ele se faz ali presente, impedindo, na verdade, a ideia de uma liberdade de expressão. E o último passo aqui, ou o 10º passo, a gente fala sobre a crise permanente e o futuro preocupante. Gente, economistas já aí fazem um cálculo que a Argentina vai ter uma queda nesse crescimento de 4% nesse ano, o que na verdade levaria o país a um colapso, né? E além disso, nós temos as empresas que saem insatisfeitas com essa instabilidade. Agora, o que o Estado ele pode fazer para retomar esse crescimento? Isso é muito importante para você. Então, na verdade, a gente apresenta aqui, em primeiro lugar, desvalorização cambial, a ideia de reduzir ainda mais o valor da moeda para que você tenha investimentos externos, ou seja, que valorize o dólar para que ele possa circular mais dentro do país. Além disso, mudanças tributárias, ou seja, reduzir esses tributos, incentivos fiscais para que as empresas venham e tenham lucros maiores no seu país. Medidas que você nota são favoráveis ao quê? Isso mesmo, ao neoliberalismo, que na verdade não satisfaz essa lógica do peronismo. Terceiro aqui, o aumento na taxa de juros. Se as empresas investirem no seu país com altos juros, elas vão ter um ganho, um lucro maior. E em quarto, redução dos gastos públicos, ou seja, enxugar na verdade a máquina do governo para que você possa principalmente gerar o que? Reservas financeiras para que o Estado ele volte a ser forte. Vamos ver as consequências desse calote? Então, galera, como é que isso pode cair para a gente numa prova? Então, na verdade, ele pode apresentar ou pode oferecer para a gente as consequências desse calote. Então, a gente partiu aqui de basicamente 5. Em primeiro lugar, se eu não estou pagando aos meus credores, a lógica é que eu gere que uma desconfiança dos investidores. Logo, eu não vou ter esse novo capital vindo. Isso é fundamental. Então, a partir de hoje, o mundo todo está olhando para a Argentina e vendo se ela vai pagar ou não. Caso ela não pague, a gente sabe que ela perde aí capitais que poderiam estar vindo para está indo para ela. Segundo lugar, saída de empresas estrangeiras. Isso aqui, na verdade, tem dois fatores básicos. Em primeiro lugar, gera-se uma instabilidade interna muito grande. E aí as empresas saem. Ou seja, esse país está próximo a cair.
E segundo, o processo de estatização. Hoje a Argentina vem tomando as empresas que atuam no seu país. Isso gera para ela uma imagem péssima. E as empresas não querem ser tomadas, elas vão também sair dali. Em terceiro lugar, a dificuldade para esses novos empréstimos, né, galera? O FMI hoje ele está numa análise muito bem criteriosa. Na verdade, a gente nota que o fundo ele está um pouco quanto em crise, ou seja, os países que forneceram capital, né, para o FMI, eles estão um pouco quanto abalados, e você vê essa nova frente do BRIC, que poderia vir a atender a Argentina, mas a Rússia já falou que também, né, vai precisar de um tempo para ver como que vai sair, qual vai ser o resultado desse processo. Então, na verdade, você nota que os países investidores eles estão um pouco atrás quando se fala da Argentina. Quarto lugar, dependência das exportações, ou seja, um país que vive, na verdade, do setor primário, né, como nós vimos, ele vai ter que aumentar essa produção. É óbvio que com esses dois calos que nós vimos, em primeiro lugar, uma infraestrutura extremamente caótica e, em segundo lugar, não menos importante, a falta de energia para manter esse desenvolvimento das indústrias. Em último lugar aqui nós botamos a redução das reservas em dólar, ou seja, o país ele não se capta, ele não gera capital para ele e ele precisa gastar o que ele tem no seu fundo. Então você nota que essa reserva argentina, que há um ano atrás era em cerca de 43 bi, hoje ela está em 30 bi. Zé, isso aí eu não tenho uma ideia disso. A gente nota aqui a reserva do Brasil, galera, que hoje é de 370 bilhões de dólares. Então você nota que a Argentina está muito aquém do que verdadeiramente ela deveria ter. O que pra gente é muito ruim. A Argentina é hoje o terceiro maior parceiro comercial, que realiza cerca de 8% das trocas comerciais com o Brasil. Então vai haver um enfraquecimento da Argentina, consecutivamente vai haver um enfraquecimento do Mercosul como bloco e, logicamente, você vai ter um enfraquecimento do Brasil, que hoje, né, realiza trocas com a Argentina. Show, galera? Nunca esqueça, só é lembrado quem é visto. Fica a dica.